Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje os cientistas políticos Geraldo Tadeu e Ricardo Ismael. No bloco anterior, o Ricardo Ismael dizia que é fundamental fortalecer os partidos e que esse modelo distritão não fortalece, ao contrário, enfraquece, debilita ainda mais a força partidária. Muito bem, essa é uma questão que aparentemente é inquestionável. Mas quando se coloca uma proposta que, teoricamente, visa fortalecer os partidos, muita gente é contrária, ou seja, a adoção do voto de lista, que dá aos partidos um poder muito grande, os partidos passam a ser fundamentais para o exercício da atividade eleitoral, aí também as críticas são muitas, dizendo que vai fortalecer o cartório, a burocracia. Enfim, eu queria saber a opinião de vocês. A lista fechada não é um instrumento eficaz para fortalecer os partidos? Geraldo Tadeu. Ela seria acoplada a outras medidas, né? Como, por exemplo, a garantia de democracia interna nos partidos. A gente sabe que muitos... Isso pode também ser... teria que ser acoplado... aprovado de maneira concomitante, você aprovar mecanismos que venham oxigenar a vida partidária, acabar com essa história, por exemplo, de destituição de diretórios municipais, o diretório regional, quando não fica satisfeito com uma decisão de um diretório municipal, destitui, fora as comissões provisórias, que existem uma comissão provisória. Comissões provisórias que ficam ad eterno nos partidos. Então, veja, simplesmente a adoção da lei, da lista fechada, levaria a dar um poder às burocracias partidárias absoluto. Porque quanto não vai custar um lugar nessa fila? Né? Sabendo que o primeiro colocado vai ser necessariamente eleito pelos votos que o partido teve nas últimas eleições, se for inclusive uma eleição com distritão. Então, o que se reclama é o seguinte, que haja mecanismos internos que permitam a todos os interessados dentro do partido pleitear um lugar nessa lista e critérios objetivos, critérios, enfim, do partido que sejam transparentes para que isso seja possível. É claro que fortalecer os partidos depende não só de questões institucionais, mas também de questões culturais. A nossa cultura política ainda é uma cultura da individualidade, né, do personalismo, como a gente estava dizendo. Então, você vê o governo tentando fazer maioria, ele não negocia com os partidos, ele negocia com grupos de deputados do Nordeste, do Sudeste, do agronegócio, a bancada ruralista, a bancada da bala. Ou seja, são bancadas, curioso. As diferentes bancadas, elas não têm similitude com as linhas partidárias. Então, a nossa própria cultura política é aquela da individualidade. A gente precisa mudar isso, claro, através de mecanismos institucionais para fortalecer os partidos, mas com democracia interna. Você acha que a melhor modelagem para o nosso sistema eleitoral é essa proposta pelo Ricardo, de que nós devemos ter o sistema proporcional com o fim das coligações proporcionais e a adoção da cláusula de barreira? Ou seja, isso atenderia perfeitamente, digamos, as nossas questões mais prementes para aperfeiçoar o modelo eleitoral brasileiro? Eu vou apoiar inteiramente a emenda Ricardo Ismael, eu acho que a solução mais viável, mais inteligente, é fortalecer um sistema atual. Ele foi implantado em 1945 e tem sido usado nesses últimos 70 anos de uma maneira bastante correta. E segundo o cálculo que você fez, ele produz uma distorção muito pequena. Né? Produz uma distorção muito pequena, quer dizer, é um sistema mais democrático, mais representativo, você tem uma ampla representação das correntes de opinião, mas o problema é que hoje você não tem nenhuma cláusula de barreira. A nossa cláusula de barreira é o quociente eleitoral, que pode ser, por exemplo, de 20 mil em Roraima, que é um eleitorado pequeno. Então, com 20 mil votos, você atinge um quociente eleitoral, um candidato que tenha tido 8 mil votos, ele se elege deputado federal e vai representar o estado dele, o partido dele, na Câmara. Então, você tem uma fragmentação muito grande. A gente não pode, por razões de ordem constitucional, reduzir o número de partidos existentes no país. Eles têm direito à livre organização. Agora, a gente pode limitar o número de partidos dentro do Congresso, para que o custo da informação, como dizem os cientistas políticos, não fique muito alto. É uma sopa de letrinhas para o próprio eleitor. E como é que você forma uma maioria quando você tem 28 partidos dentro do Congresso? Você tem que negociar com 28 legendas dentro do Congresso. Ricardo, essa ideia que o PSDB abraçou de que o voto através do distritão pode ser o início de uma transição para o distrital misto,
ela, digamos, é coerente, você vê coerência nisso? Porque eu acho, até na minha avaliação, incoerente, porque o voto pelo distritão é um voto essencialmente individualista. O distrital misto, no distrito, o partido tem um papel preponderante, porque é o partido que indica o candidato, ou seja, o partido passa a ser fundamental, porque vai ter um candidato para cada distrito, então o partido passa a ter uma posição mais forte. Ou seja, eu não vejo, digamos, uma progressão, a menos que a única coisa que existe de comum entre um e outro é que o voto é majoritário, mas fora disso, eu não vejo digamos, que isso seja uma progressão em direção ao voto distrital misto. Ou você acha que realmente há uma certa coerência em se adotar o voto através desse grande distrito que são os estados, para posteriormente se ter pequenos distritos com o distrital misto? Não concordo com o argumento do PSDB, não. Veja, eu, inclusive, somente para retomar aí, a questão da lista fechada também tem um problema. Ela impede a questão da renovação, que, como eu disse, é um sentimento hoje nacional. Porque, na medida que as cúpulas partidárias ordenam a lista, o eleitor vai votar só numa lista fechada, numa sigla, portanto, não vai poder mais interferir nessa ordem. E, portanto, os atuais mandatários, deputados federais e deputados estaduais, vão estar nos primeiros lugares da lista. Então, é uma medida que também vai contra a ideia de renovação. Por que eu estou insistindo nesse ponto? Porque o que pode frustrar muito o eleitor em 2018 é o seguinte: a gente está querendo renovar e os caras adotaram regras que impedem qualquer tipo de renovação por parte do eleitor. Quer dizer, o eleitor vai ficar convencido que é melhor se ausentar, votar branco e nulo, que já é uma tendência que aconteceu nas eleições municipais de 2016. Isso. Rio de Janeiro e São Paulo são um exemplo disso. Quer dizer, se o eleitor percebe que o Congresso Nacional é ruim, mas ele não pode melhorar o Congresso Nacional, nós estamos alimentando o impasse que existe hoje no país. Então, eu acho que seria, normalmente, mais razoável aperfeiçoar o atual sistema proporcional, que dá o direito ao eleitor escolher outros representantes para o Legislativo Estadual e Legislativo Federal. Portanto, é isso, inclusive ele está habituado, mesmo com as distorções que existem. A gente pode aqui listar várias distorções de sistema proporcional. E numa discussão mais séria, que não seria só dada em 2 meses, a partir de 19, você possa começar a discutir um aperfeiçoamento do sistema atual eleitoral, principalmente para a eleição legislativa, porque não há problemas grandes para a eleição majoritária, para governador, para prefeito, para presidente. Isso aí não tem grandes discussões. A questão é a eleição legislativa. É como melhorar a Assembleia Legislativa Estaduais e a Câmara dos Deputados. Nesse caso, haveria tempo para discutir com mais aprofundamento a questão do sistema distrital misto. Porque nesse caso também não daria tempo, porque você tem que definir os distritos, isso é extremamente polêmico. Como é que você recorta cada estado? No caso do Rio de Janeiro, ia ser recortado em 46 distritos, que são 46 deputados federais. Isso, na verdade... Seriam 23, né? Porque os outros 23 seriam eleitos pela lista fechada. Teria que ser menor. Isso demora a ser discutido. A questão dos deputados estaduais. A questão do distrito. Teria que ter outro recorte. A questão do sistema distrital pode reintroduzir uma questão federativa que ele acabou de colocar aqui. Quer dizer, São Paulo diz o seguinte: nós no máximo podemos ter 70 deputados, que é uma regra da Constituição. E estados do Nordeste, estados do Norte, pode ter 8. Você vai verificar que o estado de São Paulo está subrepresentado no Congresso Nacional. Sim. Na Câmara dos Deputados, ele poderia ter 120 deputados, mas só pode ter 70. E alguns estados do Norte e alguns do Nordeste poderiam ter menos de 8, mas tem 8. Então, o distrital, ele pode reintroduzir uma questão federativa que é extremamente delicada. Então, não é uma coisa para ser implantada também em 2 meses. Em resumo, eu acho que o que é possível fazer é esse aperfeiçoamento do sistema proporcional, inclusive dando ao eleitor, que essa eu acho que é a condição chave em 16, verificar se os deputados federais atuais do Rio de Janeiro e dos outros estados devem ou não permanecer. E aí ele vai ver critérios como a questão de quem está investigado, quem é que realmente desempenhou bem o seu mandato, quem apoiou certas reformas, os outros que não apoiaram, quem está apoiando o governo Temer ou apoiou o governo Dilma. Enfim, os critérios clássicos para a eleição de um bom representante no Legislativo Federal e Estadual. Eu vou fazer mais um intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto.